Oi! Hoje é a resenha do conto A Casa Ilhada, de Milton Ratum, do seu livro A Cidade Ilhada, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Os moradores das palafitas nos olhavam com surpresa, como se fôssemos dois forasteiros perdidos num lugar de Manaus que podia ser tudo menos uma atração turística. No entanto, o cientista Lavedan, antes de voltar para Zurique, insistiu para que eu acompanhasse até a Casa Ilhada, teimando em navegar num rio margeado de casebres pobres. Assim começa A Casa Ilhada de Milton Ratum, que conta a história deste cientista francês chamado Lavedan, que tem a intenção de ir nesta casa misteriosa, meio perdida ali no meio do rio, por causa de uma antiga paixão. Mas essa paixão eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vocês perceberam, eu estou com uma certa dificuldade de fazer a resenha aqui deste conto. Vocês viram, acabei de mal começar a contar a história e já tive que encerrar, porque sim, a história é um fiapo. E ainda mais porque é um fiapo que está dentro de um outro fiapo que serve de base. Aliás, uma coisa que já está se repetindo muito aqui nesse livro do Milton Ratum. Por dois contos diferentes anteriores já vimos a mesma coisa, a mesma base, que é aquela coisa de um sujeito que está lá do outro lado do mundo, no Oriente geralmente, e vem para o Brasil, para Manaus, querendo, com uma certa obsessão, ver algo bem específico aqui nos rios do Amazonas. E sim, no caso aqui desse cientista, o Levidan, ele quer ver a tal Casa Ilhada. Sim, é interessante porque tem um tom de mistério muito forte, mas por 3 vezes já repetido, fica meio demais, né, Milton Ratum? Sem falar no truque da estrutura narrativa, que na verdade essa base serve apenas para você entrar com uma outra história ali dentro. Até aí tudo bem, muitos escritores usam esse recurso de ter uma história prévia para depois entrar a principal e realmente a que importa, sendo a base às vezes descartada totalmente e você nem lembra mais dela ao final. E o escritor também, de propósito, a esquece, principalmente para valorizar o impacto final. Sim, nos dois contos anteriores, as histórias tinham uma questão também lírica. Havia uma certa necessidade daquele personagem fazer esta, digamos, última viagem. E daí sim vinha um desfecho bem acertado, que valia a pena até. Mas aqui não temos nem isso, não temos o lirismo e também não temos um grande final. Ou seja, prejudica muito mais essa estrutura que já está se repetindo e uma história que não é lá muito interessante. Na verdade, a história em si ali do Levidan é um pouquinho interessante, mas no final das contas ela resulta nula, porque a gente pensa que ela vai crescer mais um pouco, quando chegar lá no final ela não cresce e tudo se esvazia. Algo que subiu bastante, mas depois vazia, cai. E aí sim, agora eu vou dizer um pequeno spoiler. A história sim tem um cunho de traição por causa da esposa do Levidan, a Harriet. Por algum motivo que eu não vou dizer, eles acabam vindo aqui para o Brasil anos antes dessa história começar. É a parte que eu contei para vocês. Eles passam um tempo aqui no Brasil, lá naquela Casa Ilhada. Alguma coisa acontece e o casal, Levidan e Harriet, acabam se separando. Sim, o Milton Ratum consegue manter um tom de mistério. Por que os personagens estão fazendo isso, aquilo? Mas depois, quando ele vai explicando melhor a história, você percebe, tá, mas que coisa mais boba, não aconteceu nada. É sério, não tem nenhuma sensação saindo desse texto. Fica tudo muito fraco e você fala, tá, a história não começou, ela já terminou, e aí? Por que eu li esse texto? Não tem motivo nenhum? Sim, para a Casa Ilhada falta profundidade aqui dessa história. Não aconteceu nada de marcante. E para completar ainda o desfecho das histórias, não tem os nós muito amarrados. Algumas coisas ficaram soltas ali. Ou seja, nada está ajudando nessa história aqui de traição desse casal. Enfim, para A Casa Ilhada de Milton Ratum, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira,
mais uma resenha de A Cidade Ilhada, de Milton Ratum. Mas antes, na segunda, você já tem uma resenha de Primeiras Histórias de Clarice Lispector, o último conto aqui deste primeiro livro desta antologia da autora. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui deste projeto. E até mais!